Ah, Vamos lá. é o avião, é o avião, é o avião. Eita. O Santos perdeu aí de 1-0. Rapaziada, perdeu de 1-0 aí pro Fluminense do Renato Gaúcho. Com um gol do Samuel Xavier, não é o nome? Do cara, lateral direito do Fluminense, no final. Mais uma vez o Santos aí tomando um gol na Aos final. 96. Faltando 1 minuto pra acabar o jogo, eles vão lá e me tomam um gol. Uma bola totalmente errada. Totalmente, mas isso aí não é nem o fato do jogo, né? Vamos começar pelo início, né? Vamos falar do como o Santos entrou. Né? O time do Santos entrou com o Brazão, o Zé Ivaldo, o Gil, Escobar e Léo Godoy nas laterais, Pituca e João Schmidt, Roliezer pelo meio, Tassiano na ponta direita, Guilherme na ponta esquerda e o Tiquinho Soares na frente. Vamos começar falando da escalação, tá? Já tinha saído na semana que o Santos tinha jogado um jogo treino contra o Água Santa. E o Santos aparentemente venceu de 3-0 aí, nos todos os tempos que tiveram aí, enfim. E o Léo Godoy já veio desse time titular aí, acho que foi até que nasceu a ideia aí de botar ele contra o Fluminense. Cara, é muito diferente, né? Você jogar contra o Água Santa e você jogar contra o Fluminense, né? Querendo ou não, é um clube que tem bons jogadores, tem o John Arias, tem o Cano, que é muito perigoso, tem, né? Os caras acabaram de ganhar uma Libertadores aí há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então, assim, é muito diferente, né? E precisa de um time que tenha criação e velocidade, o que é coisa que o Santos não tem, né? Principalmente, cara, quando a gente fala sobre Tassiano na ponta. É muito difícil, para não falar outra coisa, pra gente não tomar um processo e acabar o canal. Porque a minha vontade é de chegar aqui e descer o pau em todo mundo. Porque misericórdia, não se bota o Tassiano na ponta direita, gente. Não se bota o Tassiano na ponta direita. Senão você não teria contratado Roliezer, você não teria contratado Barrial, você não teria trazido de volta o porra do Soteldo, você não teria contratado o Neymar de volta. Não se põe o cara na ponta direita lá, o Tassiano, gente. E tem o Verón ainda, que eu esqueci de falar. Vocês contrataram o Verón por empréstimo pra quê? Pra ele entrar no segundo tempo, fazer o que fez? E botar o Tassiano pra sair do jogo? É difícil. É duro. O meio de campo do Santos, quando a gente acha que o Caixinha acertou a defesa, porque por incrível que pareça, o Léo Godoy dessa vez não comprometeu muito bem o time, né? Teve uns 2 lances perigosos pelo lado dele ali, mas é por ineficiência técnica mesmo que ele não tem, né? Mas no final, no resumo do resumo, ele não comprometeu, ele não fez cagada, que nem ele geralmente faz, né? Mas assim, quando a gente acha que o Caixinha finalmente ajeitou a defesa, porque o Gil fez uma boa partida e o Zé Rivaldo também fez uma boa partida. O Escobar também, por mais que ele tenha sido, com todo o respeito, feito de danada pelo John Arias, que foi isso que o John Arias fez com ele, fez ele de danada, o jogo inteiro. Mas mesmo assim, ele tava lá em cima do John Arias, lava carrinho, é um cara esforçado, é argentino. Pô, o cara bom de bola. Não foi porque ele foi quase humilhado lá no Maracanã que a gente não pode falar que ele jogou bem. Jogou bem até, no final das contas. O Pituca e o Schmidt. O Pituca, gente, ele é o seguinte, o Pituca é aquele cara de marcação, ele não é aquele cara pra vocês sair com a bola com ele. O Schmidt, aparentemente, ele tem um pouco dessa qualidade, porque todas as vezes que ele pegou a bola no meio de campo, ele tentou criar alguma jogada pelo meio ou abrindo pela ponta. Só que aí, meu amigo, você vai tocar pra quem? Você vai tocar pro Tassiano na ponta direita? Ele não é um jogador de velocidade, gente. Como é que você vai me pôr o Tassiano na ponta direita e você vai querer ter velocidade? Não tem como. Não tem como, tá? O Roliezer, que era pra estar na ponta, estava no meio, foi inibido, assim, não teve chance alguma de fazer qualquer coisa. Ali no meio dos volantes ali do Matheus alguma coisa, que eu esqueci o nome, gente. E o Guilherme, homem? Calma, vou chegar lá. O senhor Tiquinho Soares, que é o que menos tem culpa nesse time aí. Porque por mais que eu fique puto com o Tiquinho Soares que ele não consegue fazer nada, eu entendo que a culpa não é dele. Ele é aquele atacante que precisa que a bola chegue no pé. E não tem ninguém no Santos que consegue fazer a bola chegar no pé dele. Ninguém consegue fazer.
Nem o Tassiano, nem o Guilherme, nem o Roliezer, nem o Schmidt, nem o Pituca, nem o Godoy, nem o Escobar, muito menos o Zé Ivaldo, que pelo menos tenta fazer alguma coisa ali saindo de bola. E agora a gente vai chegar no, pra mim, que é o principal, tá? Que ali é nessa parte que eu acho que fora o Tassiano na ponta direita, pra mim é essa parte crucial pro Caixinha ter sido mandado embora. Se vocês acompanham aqui um pouco os vídeos, tá? Algumas semanas atrás eu disse que eu tinha visto trabalho no Caixinha. Por mais que a gente tenha perdido pro Vasco, quando ele jogou com um volante só e 2 meias na frente, a gente teve um pouco de poder ofensivo, querendo ou não. O Santos não conseguia concluir a jogada, mas estava criando. Teve mais armação de jogo, teve mais pressão ofensiva, tomou os gols de contra-ataque contra o Bahia, tomou os gols ridículos que tomou com falha defensiva de time de sub-15 contra o Vasco, tomou, mas teve iniciativa, dava pra ver alguma coisa ali, uma tentativa de alguma coisa. E dessa vez não deu, porque todo jogo que ele entra, ele muda a tática, ele não foca numa tática só. E ele falou, eu quero que o time seja ofensivo, faça uma pressão ofensiva também e que crie bastante oportunidade. Ele também dá muito espaço para os laterais criarem oportunidade pelo lado, para o Godoy sempre subir. Só que o Godoy, meu amigo, ele não tem essa característica para ficar subindo e cruzando bola na área. Ou eu preciso lembrar o cruzamento tosco que ele deu contra o Corinthians? Preciso lembrar, Gabriel? Preciso? Não preciso. Então, assim, que você tá falando, cara. Então, assim, é difícil. E a gente vai chegar agora pra mim, que é o crucial, tá? Eu não Posso sei. dar uma informação antes de você falar dele? Pode dar. Ó, tô vendo aqui as notinhas do time. O melhor jogador do Santos foi o Gil, com 6.8. Gil. E o pior foi o Guilherme, com 3.3. A gente vai falar uma coisa pra vocês. O Guilherme jogou muito bem a Série B, tá? Foi artilheiro do time. Ajudou a gente no acesso, fez os gols importantes. Tudo bem. Jogou muito bem no começo do Paulista, artilheiro do time no Paulista. Depois que começou a história... Depois que começou a história de voltar o Neymar, começou ali... não sei. Ficou estranho. Entendeu? Depois que o Neymar chegou, ele não sei se entrou num personagem, não sei o que acontece, que ele agora é o super parça do Neymar, ele é a dupla do Neymar no Santos, é ele e tal. Mas desde então, desde o jogo contra o Corinthians, ele não joga porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu não sei, assim, talvez eu tenha cometido um erro de torcedor, porque eu assisti a entrevista dele no Podpah e eu me simpatizei com a história do cara. Principalmente dele ter dado a informação que o Santos estava vendendo ele sem ele saber. E que ele pediu, numa reunião entre dirigentes, onde o jogador não entra, ele pediu para entrar e ele convenceu os caras de não vender ele, que ele queria continuar no Santos. E pela temporada que ele fez ano passado, ele tinha proposta para ir para um Fortaleza, para ir para um Bahia. Ele não cabe no time do Bahia, né? Então, assim, uns times daí, que por mais que sejam de médio porte, mas que tem um projeto atualmente, que isso aqui é melhor que o do Santos, que estão, né, disputando Libertadores, Sul-Americana, enfim. E ele quis ficar no Santos, isso é muito legal, cara. Mas assim, não dá pro Caixinha morrer abraçado, porque eu não sei se ele tá devendo algum dinheiro pro Guilherme, eu não sei não sei se ele tá querendo entrar pra família do Guilherme, eu não sei. Porque nada justifica o Guilherme ser titular absoluto neste começo de brasileiro. Nada justifica isso. Nada. Contra o Bahia não jogou buceta nenhuma. Contra o Vasco... Que deselegante. Contra o Vasco... Contra agora o Fluminense, ele pegou na bola 3 vezes. O Guilherme pegou na bola 3 vezes contra o Fluminense. 3. Na primeira, ele cortou pra direita, porque ele é o Robin reverso, né? A única coisa que ele consegue fazer é cortar pra direita. Isso é fato. Ele me toca a bola pro meio, ele me erra. Da segunda vez, ele faz a mesma coisa e erra o passe. Da terceira vez, foi quando o Neymar entrou. Ele joga a bola pro David Washington. O David Washington devolve de uma maneira totalmente bizarra, que cabe no pé do Guilherme. E o Guilherme joga a bola na frente, não entendendo que o Neymar estava ali atrás. Ele erra outro passe, mata o contra-ataque e sumiu no jogo inteiro. Não pegou na bola o jogo inteiro. Então, assim, nada justifica, cara, você tirar o Roliezer no começo do segundo tempo e você tentar o Soteldo. Perfeito.
Tentou tirar o Soteldo. Eu não tiraria o Roliezer. Eu colocaria o Roliezer na ponta direita, o Soteldo no meio, flutuando, e eu tirava o Guilherme, botava o Barrial, o Veron, o Neymar, o raio que o parta. Não dá, cara. Não tá jogando bem, tem que sair, gente. Não é ser mandado embora, é ir pro banco. Você entendeu? Finalizando, elenco do Santos, tá? Que já deu 13 minutos e tá certinho no vídeo. Vamos falar agora do Caixinha. As minhas críticas ao Caixinha foi o seguinte: há uma semana, eu sempre falava aqui que eu via o Caixinha ter um incentivo de alguma coisa, alguma tática desenhada que só faltava aperfeiçoar. E pelo visto ele não tinha. Porque no jogo contra o Fluminense foi bizarro. O time do Santos era apático, o time do Santos foi patético, o time do Santos chutou quantas vezes pro gol que você falou aí? Foi 3? Deixa eu puxar aqui as estatísticas. Foi 3 e... Até fechar minha janela aqui, quando você puxa aí. Ó, foi finalizações no alvo, no gol foi 1. Finalizações gerais foi 4. Então, 4 chutes no gol. Acho que essa única finalização foi uma bola parada que sobrou no pé, na cabeça do Tiquinho e ele cabeceou pra fora. Foi perto. Então, assim, o time do Santos foi covarde, não teve criação alguma. No primeiro tempo, não teve criação alguma. Tomou um perereco desgraçado do time do Fluminense. Méritos do Renato Gaúcho, novamente. O John Arias acabou com o Escobar. Coitado do Escobar. E não é por demérito do Escobar, não. Tá? É porque não tem ninguém mais pra ajudar o cara. E o John Arias fez o que fez. Lá na pontinha dele lá. Então, assim, e morrer abraçado com o Guilherme pro Caixinha foi, assim, fatal. Ficar fazendo o Tassiano ser ponta direita. Não existe. Você querer ter um time de velocidade, um time de pressão ofensiva, não tem como o Tassiano ser ponta. Você ter o Roliezer, você ter o Barrial, você ter o Soteldo e você ter o Veron. E você não começar com nenhum deles. Ou nenhum jogo do Santos que o Caixinha colocou, que tinha esses 5 pessoas à disposição, ele montou um time com Guilherme, Barrial, Soteldo e Neymar. Aquela linha assim. Ele não fez. O Neymar até beleza, mas não fez. É sempre o Tassiano, é sempre o Guilherme socado na ponta lá, é sempre lá o Tiquinho socado na frente. Tem que trocar, gente, não adianta. E o Léo Godoy, não sei que cacete, ele deve dever dinheiro pro Léo Godoy, que eu não sei por que esse cara consegue ser titular ainda. O Sherman é tão ruim assim. Então, assim, péssimo jogo do Santos, mais uma vez. Horrível o jogo do Santos, horrível. Dá vontade de vomitar quando eu vejo aquele time jogar. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, lá, ele falou: cara, realmente, esse Santista é diferente. É realmente diferente. A raiva que eu passo vendo esse time jogar é brincadeira. E o time não é ruim. Se você pegar nome a nome, o time não é ruim. O time não é ruim. Então, assim, não dá pra entender, cara. O porquê que vocês não conseguem... Ou o problema era o Caixinha, com as ideias dele, ou o problema era o time do Santos que não entendia sobre. Tá? Isso foi o primeiro tempo do Santos. No segundo tempo, o Caixinha me invoca o Neymar, a carta Neymar do banco dele. O Neymar entra no começo do segundo tempo, né? Assim que começa a partida, ele já entrou no segundo tempo. E ele me tira também o Roliezer, bota o Soteldo. E ele me tira... Não, ele me tira o Tassiano e bota o Soteldo. O Neymar no lugar do Roliezer. E me tira o Tiquinho e coloca o David Washington, tá? E o Guilherme continua. E o Guilherme, no jogo inteiro, sumido. Não foi porque o Neymar entrou que ele melhorou, não. Ele continuou sumido. O Neymar, falando do Neymar. Não, vamos falar do Neymar por último, vai. O Soteldo, ele me entra e ele acaba sendo lesionado no meio do segundo tempo, porque aparentemente ele não tava. Os médicos avisaram que não seria bom o Soteldo jogar porque ele sentia um desconforto. Porém, aparentemente, numa medida desesperada do Caixinha de ganhar o jogo e se manter no cargo, levou o Soteldo lá pro Rio de Janeiro e ele me sai lesionado do campo com meia hora de jogo dele. Dá pra entender? Não dá. Agora, uma das principais peças que a gente tinha, talvez fique fora por até 2 meses, 3 meses, não sabe. Não saiu ainda o que foi o lesão, se foi um desconforto, se foi uma lesão. Enfim. Então, assim, é complicado. O David Washington, desculpa, todas as jogadas que o Neymar criou pro David Washington, ou ele tava impedido ou ele perdeu a bola. É moleque, é bom, é promissor, mas, pô, tem o Furt lá encostado, bota o Furt, gente. Furt tá ganhando 1 milhão por mês, não quer rescindir, mas nem que a porra.
Não quer ir embora também, quer ficar até julho aí recebendo o dinheiro dele, 1 milhão por mês dele aí. Então bota esse cara pra jogar, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa de gente no ataque. E vai morrer abraçado com o Guilherme lá na ponta. Sendo que Morreu tem já, né? Aí o Soteldo foi substituído, não é porque ele se sentiu, entrou o Veron. O Veron até é um jogador de velocidade, mas ele não faz o flutuamento que o Soteldo faz. O Veron até tenta, mas como é que um jogador de velocidade vai conseguir fazer a função dele, que é jogar em velocidade, se não tem o meio campo que cria? Enfim, péssimo. Péssimo. Aí toma um gol no final. O Samuel Xavier, ele chuta uma bola. A bola bate nas costas do cara lá, do Matheus, não sei o que lá deles lá. Aí sobra no pé dele. Ele me chuta uma bola rasteira, toda cagada, toda lascada. Bate no. O Santos é tão zicado que a bola bate na panturrilha, sei lá onde que bate, no tornozelo do Escobar. A bola sobe e cai no ângulo. A bola subiu e caiu no ângulo do Brasão. No ângulo. Agora a gente vai pro terceiro ato, que é dessa fala minha aqui, antes de eu dar a palavra pra você, tá? Neymar. O Neymar entrou no jogo. Ele mudou o jogo, realmente. Ele botou fogo no jogo, tanto na parte da bola, mas muito mais na parte de confusão. O Neymar arrumou confusão com o Samuel Xavier. Já tinha um problema no primeiro tempo que eu tava sentindo também, que os jogadores do Fluminense dentro da área se jogavam que nem maníaco. Tem o Canóbio, toda vez ele se jogava dentro da área, gente. O Zé Ivaldo mandou ele tomar no cu, inclusive, lá na linguagem lá na leitura labial. Porque toda hora na área ele se jogava dentro da área lá pra ser pênalti. Quando o Neymar entrou, ele toma uma falta de ataque, porém o juiz não marca. E ele acaba passando, largando uma mão no rosto do Xavier. Ele toma amarela por causa disso. E ele começa a discutir muito com o árbitro. E depois ele vem botar a mão na cara do Xavier. E depois ele fica com essa briga com ele aí. Aí pergunta quem que ele é, quem que ele jogou na onde, não sei o que lá, sua mãe não é homem, enfim. E essas coisas tudo aí. E no final das contas, o cara que ele ficou enchendo o saco o jogo inteiro na hora que ele entrou, fez o gol e saiu vitorioso, né? Então, assim, se o Neymar também ficar caindo na pilha de todo mundo aqui no futebol brasileiro, porque ele entrou e a torcida do Fluminense começou a gritar, e o Neymar vai tomar no cu. Então, se toda vez ele cair na mesma provocação, não dá. Você já tem 33 anos, Neymar. Você já tem idade. Se você sabe que no meio de todo mundo ali, você é o maior jogador que tem. Você é o cara que tem mais nome. Você vai ficar discutindo com o Samuel Xavier? Não dá, né? Mas assim, falando de bola, o Neymar entrou, ele criou 2 oportunidades, uma o Guilherme perdeu e a outra... Não, ele criou 3. Nas 3 oportunidades que ele criou, uma sobrou no pé do Guilherme, o Guilherme fez uma bola totalmente cagada, uma devolutiva totalmente cagada pro Neymar. Nas outras 2 ele tocou pro David Washington, o David Washington estava impedido. Então assim, também uma andorinha, o Neymar não é mais o jovem, o Neymar não é mais aquele Neymar de 2011, que ele vai ter o Zelov no time, ele vai carregar o Zelov e todo mundo vai parecer que é craque, que nem ele sempre fez no Santos, né? Porque tem muitos jogadores do Santos que parece que é craque, que a gente lembra e acha que é craque, mas no final ele não era. Era o Neymar que era muito bom e todo mundo jogava bem com ele. Mas agora não vai dar. Ele já não é mais esse jogador. Então, partida, eu daria uma nota 7 pro Neymar. Até entrou bem, até criou bem, não me pareceu desconfortável. E vamos ver, deu uma entrevista aí falando que estava 100% à disposição desde quando chegou. Mentira, porque ele saiu lesionado contra o Corinthians. Mas se ele tá 100% agora, eu espero que contra o Atlético Mineiro ele seja titular e jogue o jogo inteiro. E contra o São Paulo, ele joga o jogo inteiro. Porque se perder o clássico pro São Paulo... Vai mandar embora quem, que já não tem mais técnico pra mandar? Doído, hein?